Eu tenho refletido muito sobre esses nossos últimos dias e nessas nossas últimas semanas a gente tem vivido momentos bem amargos. Nós estamos perdendo muitos amigos para a Covid. Está havendo uma desencarnação mais acentuada do que estava acontecendo no passado. Nós estamos tendo números bem mais elevados do que tínhamos em 2020. No mês de outubro, a gente achou que a pandemia já estava numa curva descendente, ela agora voltou a crescer e tem crescido de maneira muito forte. E os desencarnes têm acontecido muito perto da gente. Parentes, amigos, colegas de trabalho, tem sido bastante frequente. Então eu queria hoje, se você permitisse, falar um pouquinho sobre desencarnes coletivos, que é uma parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente na Lei de Destruição, que está contida na terceira parte da obra, o Livro dos Espíritos, que trata sobre esses eventos, que são as circunstâncias nas quais muitas pessoas desencarnam de maneira próxima, em termos de tempo. Numa janela de tempo mais curta, uma quantidade maior de pessoas desencarna. Geralmente, quando a gente fala de desencarnes coletivos, a gente pensa na queda de um avião, num terremoto, numa tsunami, num evento desse tipo em que, num único instante, muita gente desencarna junto. Mas os desencarnes coletivos, eles se expressam todas as vezes que você tem alguma ocorrência em que o volume de pessoas que desencarnam é muito grande. E os desencarnes coletivos, eles são um capítulo bastante especial dentro da leitura daquilo que o Espiritismo nos oferece. Por quê? Porque existem 4 razões para as pessoas desencarnarem no meio de uma condição de desencarne coletivo, como esse que a gente está passando. A pandemia não é um único evento, mas é uma janela de tempo onde se observa que, por esta causa, nós estamos tendo um acentuado número de óbitos e isso tem interferido na curva do volume de pessoas que estão desencarnando na unidade de tempo dentro do Brasil e no mundo também. Então, são 4 as situações que a gente tem. A primeira dessas situações ocorrem com as almas muito simples, né? Nem todas as vezes, quando acontece um furacão, um tufão, um terremoto, uma pandemia ou coisa qualquer que desencarna muita gente junta, essas pessoas todas estavam programadas para desencarnar nessa pandemia. Às vezes, os fenômenos de desencarnação eles são aproveitados para as circunstâncias que os espíritos precisam. Também existe um tipo de desencarnação que é muito típico de almas ainda bastante iniciantes. Espíritos que não têm uma história muito grande, que não possuem grandes histórias, grandes karmas, não possuem muitas encarnações, portanto, não possuem muitas culpas, eles muitas vezes podem desencarnar por processo de prova e não necessariamente de expiação. Vou dar um exemplo. Você tem uma comunidade primitiva que mora na floresta, aí toca fogo na floresta. Os animais desencarnam, tatu, onça, cobra, uma série de animais, o incêndio leva esses animais. E existem algumas pessoas que vivem nessas condições de comunidades mais primitivas, que eles não são espíritos que têm grandes karmas, grandes conflitos, não são almas velhas, e eles podem ser alcançados pelo fogo na condição de prova. Sim, eu posso desencarnar na condição de prova. Puxa, mas é um desencarne doloroso. Mas isso não significa dizer que obrigatoriamente existe um karma associado a uma pessoa que desencarna por uma morte violenta. Eu posso desencarnar sem que necessariamente eu tenha uma história com isso. Então, espíritos mais primitivos, espíritos mais simples, eles podem ser colhidos na desencarnação pela experiência da prova. Eles teriam que desencarnar nesse período da sua vida física, e aí a pandemia, ou o furacão, ou o incêndio, ou a enchente, pode ser um instrumento utilizado para que esse companheiro desencarne, sem que isso, em princípio, estivesse desenhado na sua situação. Esse é o primeiro. A segunda é a situação de missão. A situação de missão é aquela na qual pessoas desencarnam em condições extremadas para dar o exemplo, porque esses espíritos
já sabiam que isso iria acontecer, e eles ingressam na vida para entregar-se em sacrifício de socorro, de ajuda, de fazer o socorro ao semelhante. Às vezes eles não conseguem nem se salvar. Nós temos isso na Boate Kiss. As pessoas que procuraram ajudar os outros acabaram desencarnando. Então, nem todo mundo que desencarna numa situação de desencarne coletivo, obrigatoriamente está numa condição de devedor. Eu posso estar para dar exemplo. Naquele edifício Joelma, que pegou fogo, nós temos uma obra de Chico chamada Joelma, 13º andar, onde é possível perceber algumas entidades que estavam naquele incêndio para ajudar os outros a ficarem em paz, a ficarem tranquilos, e conseguiram salvar muitas pessoas, mas acabaram desencarnando. Então, há companheiros que eles desencarnam, e é importante observar que, pela ótica do Espiritismo, a morte não é o fim da vida. Então, a gente desencarna, mas continua, de alguma forma, ainda existindo, nós continuamos vivos, tendo as mesmas emoções, aguardando uma próxima encarnação. A nossa vida não termina na morte. E há um terceiro e quarto caso que estão incluídos na questão da expiação. Por que a expiação se divide em dois? Nós temos um caso de prova, um caso de missão, e o caso de expiação que se subdivide em dois. Existem as pessoas que estão em expiação pelo gênero da morte, e existem pessoas que estão em expiação pela natureza do tempo da morte, não pelo gênero, mas pelo tempo que a pessoa tem que desencarnar. Então, há pessoas que estão desencarnando, por exemplo, de Covid, porque elas tinham uma história mal resolvida no organismo, nessa área do corpo. E aí, como eles trazem essas matrizes espirituais problemáticas, quando a doença alcança, a doença encontra um corpo frágil nas áreas que a doença ataca e automaticamente a pessoa desencarna. Ou seja, a doença serve de gatilho para que aquilo que já está em mim ecloda. Eu iria desencarnar do pulmão? Iria, mas não agora, daqui a 10, 15 anos. Mas eu cruzei com essa doença antes do tempo que era previsto e acabou que houve uma alteração do planejamento inicial. E como eu tenho graves comprometimentos nessa área pulmonar, eu acabo sendo desencarnando em função das circunstâncias que dizem respeito à natureza da prova, tipo de prova que eu ia enfrentar. E o outro era o tempo. Eu iria desencarnar agora, com 60 anos. Se fosse atropelado, fosse uma doença no rim, fosse com um câncer, mas é nessa janela de tempo que ele iria. Então, tem muita gente desencarnando com Covid, mas não de Covid, né? Pega a Covid, vai para o hospital, a outra doença agrava e a pessoa acaba desencarnando. Então, essas 4 situações nós temos: a prova, a missão e as 2 situações da expiação. E correndo pela paralela, dentro da prova, existem aqueles que não estavam previstos, mas se expõem desnecessariamente, procurando, de certa maneira, os agentes que promovem a doença, acelerando seu processo de desencarne antes do prazo que era previsto. Então, que a gente, diante de tudo isso, compreenda que existe um planejamento. O mundo espiritual se mobiliza de maneira muito intensa nesse tempo. A obra de Divaldo, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, traz detalhes sobre essas equipes espirituais que estão atuando no sentido de socorrer os companheiros que estão desencarnando nessa janela de tempo. E por esse motivo, nós, espíritas, conhecedores da imortalidade, sabedores do planejamento espiritual, conhecedores que a vida não termina no túmulo, sabedores que a transição é um fenômeno temporário e que Deus governa as nossas vidas, que nós possuímos um planejamento antes de renascer, temos todos os instrumentos para, apesar das nossas lágrimas, dificuldades e soluços, sermos capazes de, ainda que feridos, estender socorro para os que estão mais feridos do que nós e que não têm a fé que possuímos. Choremos as nossas lágrimas, lamentemos as nossas feridas, mas lembremos que nós temos um unguento maravilhoso que é o Espiritismo e que a gente pode passar esse unguento nas nossas feridas e estender esse unguento para passar nas feridas dos outros. Felizes de nós que possuímos esse instrumento e aqueles outros que estão apenas com as dores do mundo, sem a compreensão de que a vida é imortal. Pensemos nisso e exerçamos o nosso papel de sermos semeadores da paz.